Jesus. Graça e paz e misericórdia da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso único e eterno Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, fico até esfuziante, mediante estar aqui nesse mesmo púlpito do qual o pastor Fagner também está sobre a capitania de liderar a igreja através, principalmente da pregação e no seu dia a dia, juntamente com a família. É uma honra, assim, maravilhosa. Eu me lembro quando o pastor Fagner começou no início aqui dessa igreja, eu não estava aqui no dia da fundação, mas eu me lembro muito bem, e Deus, aprove a Deus estar aqui com vocês hoje, depois de 4 anos. Está numa EBOL, Escola Bíblica de Obreiro e de Líderes. Uma das situações mais terríveis no que diz respeito à igreja hoje no cenário do Brasil. Muitos querem ser líderes. Muitos querem pegar no microfone da igreja. Muitos querem exortar pessoas. Mas muitos não querem compromisso com Deus. Parece antagônico isso, né? Só quer liderar, quer ditar determinadas normas, mas não quer sentar para aprender. E eu me sinto grato a Deus por essa honra de estar aqui juntamente com vocês. Sem mais delongas, porque os irmãos já estão de pé faz tempo. Abram as vossas Bíblias por obséquio em Filipenses capítulo 1 e verso 1. Filipenses capítulo 1, verso de número 1. Como a temática, não é? É falar sobre a liderança e cuidado com o próximo, não é isso, reverendo? Essa carta ela tem um tom especial com respeito a isso. Filipenses, capítulo de número 1 e verso de número 1. Todos encontraram? Amém? Filipenses 1:1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Jesus, e louvamos o teu glorioso nome. Ó Pai bendito e maravilhoso, nesse momento, Pai, nós queremos ficar atrás da tua cruz e só apareça Jesus, aquele que é digno de honra, digno de poder, digno de exaltação. Ele está sentado no seu alto e sublime trono, governando todas as coisas com a palavra do seu poder. E que nesse momento, Pai, possamos ser um canal de bênção, Pai, para essas vidas e para a minha vida, Pai, para que possamos aprender das Escrituras Sagradas. É isso que nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus, para a glória de Jesus, e todos podem sentar dizendo amém. Bem, meus queridos, distintos e amados irmãos, ser líder é um grande desafio, também um grande privilégio. Do lado de fora da igreja, ser líder necessariamente é você somente ser um bom orador. A prova disso é o resultado das eleições do domingo passado. Mas, contudo, todavia, Deus, dentro da organização eclesiástica, Deus convidou pessoas para liderarem e levar adiante a sua obra. Meus queridos e amados irmãos, quando eu olho para uma carta como essa, subjugada, de acordo com essa temática, de liderança e cuidado com o próximo, é algo totalmente desafiador. Vou dizer por quê. Porque as maiorias dos líderes espalhados pelo Brasil, no cenário evangélico protestante, ele quer ser líder, mas ele não quer cuidar do próximo. Estão mais preocupados com a ascensão social, com a glamoralização do seu ministério. A prova é disso.
que muitas pessoas colocam placa de igreja e o absurdo é colocar a foto do pastor e da sua esposa dentro da igreja. Ainda mais agora que é bem propício falar sobre isso, porque há poucos dias, segunda-feira, nós comemoramos 505 anos. Obrigado, meu irmão. 505 anos da Reforma Protestante, onde abjetou toda a ideia de uma egolatria ministerial para ter uma vida comprometida com as Sagradas Escrituras. Quando eu vejo uma igreja que está mais preocupada em colocar uma placa da igreja com o nome Ministério, Igreja fulano de tal, Ministério Pastor fulano de tal, eu me pergunto, quem foi que morreu na cruz para aquela igreja? É um grande desafio, meus irmãos. É um grande desafio. A responsabilidade é enorme. Nesse momento que estamos aqui, existem pessoas que estão fazendo cirurgia, retirada de câncer, de nódulo, fazendo cirurgia no cérebro, em qualquer outra parte do corpo. O médico deve estar ali com total atenção, com a responsabilidade, porque sabe, se fizer qualquer coisa fora do padrão, pode levar aquele paciente à morte. A nossa responsabilidade é muito maior. Você sabe por quê? Porque uma cirurgia pode mudar a vida social da pessoa, mas a pregação do Evangelho da graça de Cristo transforma o pobre pecador, prostituto, em um homem e uma mulher de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, foi muito propício, eu não sei quem colocou essa temática, reverendo pastor Fagner. Foi o senhor? Eu já sabia. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus amados irmãos. Vamos aprender hoje, através dessa carta, o que é ser líder. Agora, muitos de nós pensamos quem só tem a responsabilidade de liderar, sabe quem é? O pastor e a esposa dele. Você se engana e muito. Porque essa carta aos Filipenses que Paulo escreve, deixa eu dizer uma coisa para você, é uma carta-resposta. Por que uma carta-resposta? Deixa eu explicar para você. Em 64, Nero dá um decreto dizendo que o cristianismo é uma religião proibida. Quem vai dizer isso é William Butler. Com isso, depois que ele queima a cidade de Roma com a sua megalomania de querer reconstruir ao seu bel prazer para que seu nome ficasse marcado na história de Roma, ele dá um decreto. Com esse decreto, os cristãos agora, se professarem a sua fé, eles terão 4 penas capitais. Decapitado, se for cidadão romano, crucificado, queimado em praça pública ou jogado no Coliseu para ser devorado pelos leões que estavam ali, ou lutar contra os gladiadores aparentes, sem arma nenhuma. E nesse decreto, algumas pessoas vão presas. Uma delas nada mais nada menos do que o Dr. Gentil, que é o apóstolo Paulo, que é doutor do gentil. O apóstolo Paulo, ele recebe a visita de um pastor da igreja em Filipe, que é chamado Epafrodito, que inclusive ele chega onde o apóstolo Paulo está, nessa prisão marmetina que até hoje tem lá na Itália, e se Deus assim me abençoar um pouco financeiramente, eu vou para lá juntamente com o pastor Wagner, para a gente conhecer. Mas naquele lugar totalmente insalubre, ele recebe a visita do pastor Epafrodito. Sabe por quê? Porque a igreja está preocupada com o seu líder. O sistema prisional romano é diferente do de hoje. Existe uma coisa chamada de auxílio-reclusão. Está lá no direito previdenciário. O que é isso? É que se uma pessoa for presa e aquela pessoa for contribuindo do INSS, mesmo ela presa, essa pessoa vai receber pecúlio, dinheiro, porque ela estava trabalhando e agora está em reclusão. Lá no Império Romano não era assim. Para manter um preso dentro da cadeia, ou ele trabalhava lá dentro, ou as pessoas deviam sustentar ele. Sabe o que aconteceu? A igreja em Filipe, preocupado com
com a vida do fundador da igreja, do seu pastor, envia o pastor Epafrodito, sabe para quê? Para manter ele financeiramente. Sabe o que é isso? É uma igreja saudável. Você sabe por quê? Porque quem não serve, não serve. Quem não pode ajudar, não merece ser ajudado. Por isso que Paulo, logo no exórdio da carta, na introdução, veja a capacidade mental do apóstolo Paulo, que está na cadeia, guardado pela guarda pretoriana romana. Ele diz: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos que estão em Filipe, os bispos e os diáconos. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo sabe que antes de ser líder efetivo da igreja, qualquer um tem que ter a marca da santidade. A.W. Tozer, no livro Conhecimento do Santo, ele diz uma coisa interessante: a maior tragédia do cristianismo são santos sem santidade. Porque para ter compromisso com o irmão da igreja, primeiro eu tenho que ter compromisso com os céus. Porque uma das maiores crises dentro da igreja é que muitos líderes não guardam a sua santidade e pensam que vão liderar no grito. Mas aquele que é chamado por Deus para fazer a obra de Deus, primeiro ele é santo, separado, marcado com a promessa, para depois liderar. Aí veja o que é um líder. Paulo, ele é sexagenário nessa época, passou dos 60. Sabe como é que ele escreve a carta? Paulo e Timóteo. Timóteo era um jovem, que é o que tudo indica, como diz Simon Cashman, não tinha mais de 25 anos. Mas Paulo entendia que mesmo com a experiência e a bagagem que ele tinha, só para você ter ideia, John MacArthur tem um livro chamado Sobre o Evangelho de Paulo. Só o apóstolo Paulo, ele viajou o mundo em 30 anos. Só que Paulo passou 10 anos aprendendo, 10 anos pregando e 10 anos preso. 30 anos do ministério, ele conseguiu, pela graça de Deus, mudar a rota do mundo. Um homem, segundo Cyrus e Bord no livro Paulo, o evangelho que ele jamais pregaria. Se Paulo tivesse hoje, ele deveria ter no mínimo 7 diplomas de PhD. Só Paulo, ele falava 4 línguas. Ele falava, não é o hebraico da época, que era mixinaico. O Paulo hebraico, que era o antigo. Paulo falava latim. Paulo falava grego. E o que tudo indica, ele falava copta. Só para você ter ideia, o cabedal intelectual de Paulo é tão invejável que quando ele chega diante do rei Agripa, sabe o que o rei Agripa diz para ele? As muitas letras, Paulo, estão te deixando louco. Com tudo isso, com esse cabedal intelectual, isso é ser líder. Porque Paulo está dizendo na igreja, eu não posso fazer a obra sozinho. Eu preciso de pessoas. E outra coisa, ele está aqui com o jovem e com o doente. Ser líder dentro da igreja, meus amados irmãos, sabe o que é? É saber que você precisa de outra pessoa. É saber que você precisa dos irmãos mais novos, dos irmãos mais velhos. É que todo mundo precisa de todo mundo. Quando a igreja em Corinto estava dividida, dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Sabe o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, verso 5? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. Nem o que planta e o que regam são coisa alguma, mas é Deus que dá o crescimento. Uma igreja bíblica é uma igreja que todo mundo dá as mãos. É uma igreja que não vai falar mal do seu pastor na rede social. É uma igreja que não vai dizer na rede social falando da dirigente do signo da oração. Ao contrário, é dizer, eu estou junto com você, eu quero ajudar, bora para frente, porque eu e você somos um em Cristo Jesus.
Deus sempre levanta pessoas para ajudar um ao outro. Pega a Reforma Protestante. Martinho Lutero e Melanchthon. Pessoas que ajudaram uns aos outros. Você pega o rei fiel, que manteve financeiramente o apóstolo Paulo, Martinho Lutero. Depois da dieta de Lumes, quando Martinho Lutero peitou o conego do Papa e Carlos Magno X, sabe quem ajudou ele? O rei fiel colocou Martinho Lutero enclausurado nos castelos de Wittenberg por mais de 5 anos. E ali ele traduziu o Novo Testamento. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque para o evangelho eclodir, aqui nesse bairro, aqui nesse lugar, nós devemos lembrar que nós devemos ter comunhão uns com os outros. E quem tem comunhão uns com os outros, a graça de Deus chega no lugar. Foi quando a igreja estava reunida que o Espírito Santo desceu e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Você sabe por quê? Porque em divisão Deus não opera. Se um lugar onde mora a divisão, essa divisão muitas vezes é fruto, sabe de quê? De soberba, de orgulho, aonde não existe perdão. Você sabe o que aconteceu com a igreja de Filipe? 2 Coríntios capítulo 8, Paulo vai dar o testemunho dizendo o seguinte: que a graça que foi dada à igreja da Macedônia, que muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e que da sua profunda pobreza houve riqueza de generosidade, e isso eu testifico, porque eles deram acima do seu poder. Sabe o que aconteceu? Em Jerusalém, Atos 11, foi profetizado pelo profeta Ágabo uma fome em Jerusalém. A igreja da Macedônia, sabe o que ela era? Pobre. Mas essa igreja ajudou a igreja em Jerusalém. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque quando o Espírito de Deus opera na vida de um crente, na vida de uma igreja, ela começa a se desapegar com as coisas do mundo e se apegar com as coisas dos céus. Por isso, meus amados irmãos, se existe uma diferença aqui na igreja, peça perdão, converse com a pessoa, porque enquanto existe divisão, a graça de Deus não opera, mas onde existe comunhão, perdão, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Aí Paulo diz assim, no verso de número 5: pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até hoje, eu estou persuadido que aquele que começou a boa obra em vós irá concluir até o dia de Cristo. Sabe o que é cooperação no original? Sinerges, que é de onde vem a palavra sinergia. Quem se tiver algum engenheiro elétrico, algum técnico de eletricidade, sabe disso. O que é isso? Se tem uma tomada que ela passa uma carga de 220, eu quero colocar o material elétrico, mas a carga é 110. O que vai acontecer? Vai o quê? Sinergia é isso. É estar na mesma energia, na mesma fonte. Sabe o que Paulo estava dizendo? Som pegou. Por a igreja não estar dividida e cooperando um com os outros, Paulo disse, a obra que Deus começou em vocês, Ele vai concluir. Sabe o que Paulo estava dizendo? Que quando nós estamos cooperando com o evangelho, existe uma graça de Deus no ambiente onde está ali a cooperação do evangelho. Em 2011 saiu uma coisa chamada de elefante branco. Você sabe o que é isso? Alguém aqui já ouviu falar no que é isso?
Elefante branco são esquemas de governadores, prefeitos e líderes do Senado que eles começam a obra e não terminam. É chamado de elefante branco. Por quê? Na Índia antiga, quando o rei não gostava de uma pessoa, ele dava um elefante branco porque era caro e não servia para nada. A maioria, em 2011, o Senado fez uma pesquisa aí no Brasil. Tinha uma quantidade infinda de obra que tinha começado e não tinha terminado. Só o valor disso dava mais de 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais. Existe uma crise no Brasil no que diz respeito às questões de prevenção em relação à doença. A prova foi disso, que houve essa pandemia. Faltou hospital, faltou um monte de coisa. 50 bilhões de reais dava muito mais para combater a pandemia com mais força. Mas devido às obras que começaram, foi dinheiro gasto à toa. Começou e não terminou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a igreja tem uma liderança preocupada com o próximo, preocupado com o irmão e a irmã da igreja, sabe o que acontece? A obra que Deus começa, Ele termina. A igreja não é elefante branco para ficar parada. Quando existe a cooperação, a graça de Deus entra, o cenário é mudado e aquilo que Deus começa, Ele termina. Verso de número 12. Lembra do que eu falei? A liderança da igreja em Filipe. Ora Paulo estava preocupado e ora a igreja agia. Ora Paulo agia e ora a igreja estava preocupada. Paulo está dando uma resposta à igreja que está preocupada com ele. Sabe o que Paulo vai dizer no verso 12? Quero ainda, irmãos, dar consciência a vocês que as coisas que aconteceram comigo serviram para maior progresso no Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de todas a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. A igreja de Filipe estava tão preocupada porque eles pediram um relatório de Epafrodito. E Paulo, como um bom líder, Paulo sabia que nada acontece por acaso. Na vida do crente não tem sorte nem azar. Existem propósitos e planos de Deus. Paulo estava no sistema prisional muito mais calamitoso do que esse daqui que existe no Brasil. Paulo ficava pela guarda pretoriana romana. Era como se fosse o FBI da época. Era uma guarda especial do imperador romano. E a igreja preocupada porque Paulo estava preso. Aí Paulo dá a resposta, ora. Eu quero dar a conhecer para vocês que o que aconteceu comigo não foi para pior. Foi para melhor, porque uma liderança edificada em Cristo, mesmo na crise, ela sabe que tem planos e projetos de Deus para serem cumpridos. Sabe qual era o propósito? O diabo lançou Paulo na cadeia pensando, vou trancar o maior evangelista da igreja. Sabe o que Deus fez na vida de Paulo? Transformou a cadeia num ponto de pregação. Aí Paulo ainda diz assim, para maior progresso do evangelho. A palavra progresso é procópio em grego. Essa palavra é utilizada assim. Quando o imperador romano dava uma ordem aos seus soldados, eu quero que vocês vão para tal cidade. E no meio do caminho, se existisse qualquer obstáculo, os soldados romanos passavam por cima e não queriam saber. Aí Paulo estava dizendo, se eu tivesse lá de fora da cadeia, o evangelho talvez não tinha chegado. Mas dentro da cadeia, a glória de Deus se manifestou. Uma verdadeira liderança, meus amados e queridos irmãos, aqui não é bom. Muitas coisas são tristes, amargas na nossa vida, mas Deus está dizendo, eu te chamei, eu te escolhi, não é por acaso, e o meu projeto
projeto vai se cumprir na tua vida. Eu conheci o pastor Fagner com a perna quebrada. Foi ou não foi? Com a perna quebrada, a filha dele não era nem nascida, já era nascida. Tinha nem nascido ainda, a esposa dele preocupado, estava gestante, a esposa preocupada, o pastor Wagner lá em cima da cama. Mas foi naquele momento que Deus abriu no coração dele e abriu aqui essa igreja. E 4 anos depois eu estou dizendo para você que não tem sorte nem tem azar. É Deus que está controlando a tua vida, o teu universo. Talvez a tua dor é para que o evangelho seja pregado. Paulo da cadeia, meu pastor Fagner. Só da cadeia o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas e as melhores que ele tem. Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemon. Dentro da cadeia Paulo encontrou um jovem chamado Epafrodito, que é o que tudo indica tinha roubado o seu senhor, que era chamado de Filemon. O nome Epafrodito no original quer dizer útil. Aí Paulo, quando escreve a carta, porque ele era pecador, diz assim: ele anteriormente não era útil, mas agora ele é útil no Senhor. As minhas cadeias geraram este rapaz. Você sabe por quê? Porque é projeto e plano de Deus. Segundo Adolf Hanak, um dos maiores historiadores da igreja, se o evangelho ele progrediu mais rápido, sabe por quê? Porque os soldados foram alcançados pelo evangelho. Porque Paulo pregava, o camarada se convertia e ali ele começava a pregar. Só para você ter ideia, os soldados da guarda pretoriana romana, eles eram objetos sexuais do imperador. Não posso falar mais coisas aqui devido ao horário. Mas Nero, ele era totalmente perturbado, viu? Ele teve um caso com a mãe dele e com a irmã. E quando a esposa dele morreu, ele passando numa marcha em Roma, ele encontra um jovem de 16 anos, parecido com a esposa dele. Sabe o que ele manda fazer? Manda castrar aquele jovem e se casa com aquele jovem. Os soldados romanos da guarda pretoriana serviam de objetos sexuais para o imperador. E Paulo pregou o evangelho para esses homens, pastor Fagner. Sabe o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versos 23? Que os santos da casa de César vos saúdam. Sabe por quê? Porque a prisão ficava embaixo da casa do imperador Nero. E mesmo esses soldados, com todas essas questões, longe de Deus, Paulo nunca desistiu, começou a pregar o evangelho. Sabe o que aconteceu lá na cadeia? Pessoas deixavam de ser objetos sexuais para serem instrumentos para a glória de Deus. Homens pecadores sujos, mas a graça de Deus transformar em pessoas santas. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Você que é líder, não desista do seu filho porque está nas drogas, não desista da sua filha porque está na prostituição, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Outro ponto aqui. Louvado seja Deus. Vocês estão entendendo a mensagem, meus amados irmãos? Sim ou não? Vamos lá, vamos para outro ponto. 1:12. Filipenses 2:5. O que é que diz aí? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo como servo, não é assim? E como servo foi achado dentre os homens, e como homem foi obediente até a sua morte e morte de... Por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? Uma igreja
com uma boa liderança, uma igreja, com membros que querem aprender, sabe o que acontece com essa igreja? O pastor da igreja e os membros da igreja, sabe o que eles lembram? A pessoa de Jesus Cristo. Na maioria das igrejas que nós vemos hoje, parece que Jesus não está nem no trono da igreja, nem no banco, em canto nenhum. É um evangelho totalmente antropocêntrico, voltado para o homem. Mas o apóstolo Paulo, como um verdadeiro líder, ele não pediu para a igreja ser igual a ele. Ele pediu para a igreja pensar como Jesus Cristo. A nossa, veja só, Deus não... Deus não quer abrir placa de igreja, meus irmãos. Deus, ele quer abrir um lugar onde Cristo está exaltado. Onde Cristo está entronizado. A nossa preocupação, meus amados irmãos, não é colocar membro para ser assembleano, batista, presbiteriano. A preocupação é colocar os crentes parecido com Jesus, falar igual a Jesus, pensar como Jesus e agir como Jesus. Paulo chamou aqueles irmãos para pensar igual a Cristo Jesus, para sentirem como Cristo Jesus e no final exaltar o nome de Jesus. Um dos grandes problemas que a reforma ele regulou são 5 solas: solas escrituras, sola fide, sola gratia, soli dei glória e o último que é solus Cristo. Somente Cristo e mais ninguém pode salvar. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz: só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Colossenses capítulo 1, verso 13, e ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, a saber, pela remissão dos pecados pelo seu sangue. Ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Por ele foram criadas todas as coisas visíveis nos céus, na terra, quer sejam tronos, quer sejam dominações, todas as coisas foi feita por ele e para ele. Sabe o que os santos nos céus dizem acerca de Jesus? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio de toda a criação. A igreja verdadeiramente liderada por um pastor, pelo dirigente do ciclo de oração, ele não é parecido com a placa de igreja, ele lembra a Jesus, o Cordeiro de Deus. Nós devemos lembrar aqui das nossas redes sociais. Você já viu a quantidade exorbitante de pessoas que estão seminuas? Ainda colocam assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você chega em determinadas comunidades eclesiásticas, com todo respeito, eu vou dizer isso aqui com tremor e temor, pastor Fagner. Você tem que abaixar a sua cabeça. Não é nem para pecar, é pela vergonha que você vê com determinados vestidos de irmãs na igreja. Não é só irmã não. Seu camarada com 4 metros de altura, quase com a coxa, parecendo uma árvore, era para ser a calça 50, mas ele veste 42. Uma coisa, desculpa a expressão, totalmente ridícula. E essas mesmas pessoas dizem que estão exaltando Jesus. Meus queridos irmãos, é para a gente se vestir até mesmo como a noiva amada do Cordeiro. Se você comprar um celular hoje, iPhone 14, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Me diga. Comprar uma capa, uma película de vidro para proteger o celular. Mas muitas vezes, dentro da igreja, até dentro da igreja,
Muitas pessoas não têm nem capa mais. É na cara dura, desculpa a expressão, é uma coisa horrenda, mas Jesus me colocou aqui essa noite para dizer para mim e para você que eu e você devemos parecer com Jesus, se vestir como Jesus e exaltar aquele que é digno de louvor. O relógio não é convertido. Mas vamos lá. Filipenses 3, verso 4 em diante. Perdão. Do verso 2. Capítulo 3, verso 2. Rapaz, eu vou levar essa Bíblia para mim. O pastor Fábio tá cheio de esboço aqui. O que é que diz aí? Da falsa circuncisão, não é? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A igreja em Filipe, mesmo sendo uma igreja boa, existiam os crentes judaizantes, que eles queriam um evangelho com o rosto de Jesus e com os pés de Moisés. Eles diziam que a pessoa, para ser convertida e salva em Cristo Jesus, mas ele tinha que fazer a circuncisão. Circuncisão é o Brit Milá, que é o pacto que Deus fez com Abraão, que era o corte do prepúcio no órgão genital masculino. A prova diz que Hitler, quando desconfiava que uma pessoa era judia, um homem, quando ele dizia que não era, Hitler pedia para a pessoa ficar despida, porque se visse o corte do prepúcio, dizia que aquela pessoa era uma judia. E esse pacto diz, lá no livro de John Julius Stott, Fonte Judaica do Novo Testamento, era uma marca identitária dos judeus, a circuncisão. Quando Paulo diz assim, acautelai-vos dos cães, lembra daquela mulher Ciro-fenícia que chegou até Jesus? Que ela disse que ela comia, os cachorrinhos comia da migalha que se tinha na mesa. Quando ela diz os cachorrinhos, é uma ligação que se tem ao filho de Noé, Cã, que foi amaldiçoado por Noé. E os judeus diziam que as pessoas que não eram judias, eles eram cães, amaldiçoados. Aí Paulo, qual a preocupação de Paulo como verdadeiro líder? Proteger a igreja. Proteger. Como é que protege a igreja? Com Bíblia. Palavra de Deus. Pregação genuína do evangelho da graça de Cristo. Se você é acostumado viver atrás de campanha de igreja, essa vai 7 sexta-feira no mês para abrir as portas e acontecer um milagre. Desculpe, você não entendeu o que é o evangelho. O evangelho de Cristo, ninguém coloca ele na parede não, meus amados irmãos. Ninguém força ele a fazer um milagre, porque ele é soberano. Ele é Senhor de todas as coisas. Aí Paulo começa a pregar o evangelho. E a igreja vai sendo protegida, porque diz em Atos capítulo 20, Paulo dando seu testemunho, ele diz o seguinte: quando eu sair, no meio de vós vai aparecer lobo. Tem que se proteger a igreja. Ainda mais numa época de rede social, onde se vê todo tipo de porcaria e às vezes quer colocar dentro da igreja. Vamos fazer aqui uma corrente. Fica o pastor na frente com um negócio de óleo, bota a mão na testa da pessoa e começa a empurrar as pessoas para caírem. Você já viu isso na Bíblia? Você já viu isso na Bíblia? Você nunca viu isso? Vou pegar o meu terno aqui agora, vou tirar o meu terno e sair correndo dentro da igreja e bater na pessoa para dizer que a pessoa cai. A unção do riso, já ouviu isso? Heresia de Kenneth Reagan, que chegou aqui no Brasil, e o pessoal, ó, culto com nomenclatura, que é o mais terrível, né? Culto com nomenclatura, terça-feira dos milagres urgentes. Culto de nomenclatura. Até onde
o evangelho brasileiro chegou. Por isso que Martinho Lutero é crucial. Aquelas 95 teses, lá no dia 31 de outubro de 1517, na igreja de Wittenberg, foi para dizer que o justo vivia pela fé. Sabe o que ele vai dizer em uma das suas sentenças? Em vez de você comprar indulgência, você sabe o que é indulgência, né? Quem aqui sabe o que é indulgência? Levanta a mão. Sabe não? Indulgência é o seguinte, até hoje na igreja católica romana, indulgência é um papel oficial da igreja assinado pelo Papa dizendo que os seus pecados estão perdoados. Aí a pessoa pagava. Só para você ter ideia, Lutero foi para Roma e subiu a escada para tirar a alma do tio dele do purgatório. E Johann Tetzel, que foi contratado pela igreja católica, para justamente, preste bem atenção, não estou falando mal, estou dizendo que é verdade, para pegar dinheiro para construir a igreja de São Pedro, sabe o que ele dizia? Cada moeda que cai no gasofilácio é uma alma que sai do purgatório. Sabe que uma das teses Martinho Lutero disse? Você faz melhor não comprando indulgência, mas pegando o seu dinheiro e repartindo com o pobre. Sabe o que é isso? No dia lá na Dieta de Worms, que começou em abril e vai terminar no dia 26 de maio, chamaram Martinho Lutero, todos os seus inscritos, e ele disse assim, você tem que negar, porque se você não se retratar, sabe o que acontecia? Morte. John Hus, 100 anos antes, o boêmio morreu, foi na fogueira. John Wycliffe, 200 anos antes, por ter traduzido a Bíblia para o inglês, sabe o que aconteceu? 50 anos depois da morte dele, tiraram os ossos do caixão e queimaram como herege. Se Martinho Lutero não se retratar, sabe o que era? Morte. Se você nega Martinho Lutero, ele disse, eu nem nego e nem negarei, a não ser que você me prove nas Sagradas Escrituras, ou pela razão simples, que eu estou errado. Porque os papas e os concílios são contraditórios entre si, e se eu negar, eu não somente abrirei a janela, mas a porta do grande mal. Eu nem nego e nem negarei, porque não é bom um homem ir contra a sua consciência, porque a minha consciência é escrava da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, a igreja é atacada todos os dias pelo diabo, pelos seus meios de comunicação, mas quer ver a igreja ser defendida? Pregue o evangelho, não mude uma gota, os falsos obreiros vão ter que ir embora. Proteja a sua família, meu irmão. Proteja a sua casa. Eu sei que muitos de vocês têm seus trabalhos onerosos, que chegam cansados. Faça um culto, meu irmão. Nem que você cante 2 hinos, nem que leia só um texto, não precisa nem explicar, mas você vai ver a graça de Deus naquele lugar, porque os seus filhos vão ver, vão lembrar nos momentos mais tristes, quando Satanás colocar ele na parede. Eu disse, eu não vou negar, porque eu me lembro lá daquele culto na minha casa com o meu pai, com a minha mãe, Jesus se fazia presente. Vocês querem ser um bom líder ainda? Eu estou batendo tanto aqui, meus irmãos. Era melhor ter chamado outro pregador, não o pastor Wagner. Eu vou falar mais 2 coisas e vou encerrar. Capítulo 3, verso 5. Paulo diz assim: se alguém pode confiar na carne, no verso 4 em diante, capítulo 3. Eu posso muito mais. Circuncidado 8º dia, da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim. Segundo a lei, fui fariseu. E segundo o zelo que há na lei, fui perseguidor da igreja. Enquanto a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu reputei-o por perda, por causa da excelência do conhecimento de Cristo. E eu não só tenho essas coisas por percas,
mas a considero como esterco pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Preste bem atenção, meus amados irmãos, que isso é uma parte crucial. Se você não é apto de abrir mão do seu conforto, das coisas que lhe atrapalham, não pode existir igreja saudável com isso. Paulo, ele vai dizer, John Havers tem um livro, Interpretação das Cartas Paulinas. O que é que Paulo está dizendo? Esses judaizantes, eles confiavam na carne dele por serem da linhagem de Abraão. Aí Paulo diz assim, se vocês querem confiar na carne, eu posso. Muito mais do que vocês. Circuncidado ao 8º dia, que eu já falei aqui, que é o pacto entre Deus e Abraão, a aliança estadual, de Estado, que era no prepúcio do homem. Só da linhagem de Israel. Sabe o que Paulo está dizendo? A minha linhagem não tem miscigenação. Porque quando chegou no exílio da Babilônia em 587, todos se misturaram. Poucas pessoas não misturaram as suas questões consanguíneas. Ele vai dizer, eu sou da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim gritava o seguinte, para trás de mim, ó Israel, quando ia na batalha. Quando os judeus retornam do exílio da Babilônia, a tribo de Benjamim, ela some, fica só a tribo dos judeus. Onde é que fica o templo de Jerusalém? Vocês sabem? Na tribo de Benjamim. E Paulo é da tribo de Benjamim. Qual o nome de Paulo? Não é Saulo? O nome Saulo é em homenagem ao rei, porque é da tribo de Benjamim. Quando ele diz, eu sou hebreu de hebreus, preste bem atenção. Segundo o comentário judaico do Novo Testamento, só 10% na época de Jesus sabia o hebraico antigo, que era o palo-hebraico. E uma dessas pessoas era o apóstolo Paulo. Segundo a lei, eu fui fariseu. Você sabe o que é fariseu? Fariseu vem do original Hashidim, que era um grupo de intelectuais, professores da lei. Fui perseguidor da igreja. A palavra da perseguição ali, o verbo grego é diokos, que é uma pessoa que corre atrás de uma caça, totalmente enfurecido. E a justiça que é na lei, ele era irrepreensível. Paulo não tinha mancha no seu caráter. Aí ele diz assim, o que para mim era lucro. Paulo com isso ganhou dinheiro, status quo social e era considerável no meio. Sabe por quê? Porque Paulo, ele é da escola do Rabino Gamaliel, que é neto do Rabino Eliel, porque existia duas escolas interpretativas na época de Jesus. A escola de Shammai e a escola de Eliel. Não tem um texto, Mateus 7,12, que diz assim, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque depende a lei os profetas? Jesus não citou isso? Mas Jesus citou isso porque o Rabino Eliel já tinha dito isso, o resumo da Torá. Ele tinha um caráter imaculado. Mas sabe o que ele disse? O que para mim era lucro, eu reputei-o por perda. A palavra perca no original ali é semia. Essa palavra era uma palavra que era utilizada no translado de navio. Quando se notava que no translado de navio não ia chegar no tempo certo, ou talvez não ia chegar no lugar desejado, se diminuía o peso. E o que é que faz para diminuir o peso da embarcação? Pega a bagagem e joga fora. Para ser líder de igreja, tem que jogar a bagagem fora. Sabe por que pessoas poderiam ser líderes da igreja e hoje não são? É porque não querem jogar a bagagem fora, quer continuar com fardo nas costas. Eu conheço inúmeras pessoas que são muito mais inteligentes do que eu, têm uma oratória muito melhor do que a minha, que encanta qualquer pessoa, que tem muitos mais dons espirituais. Hoje estão desviadas do evangelho. Você sabe por quê? Porque não quiseram jogar a bagagem fora. Tá cheio de crente anestesiado pelo diabo,
E muitas vezes é por aquilo que é lícito. Trabalha de segunda a sexta. Não, mas tem umas horas extras aí trabalha sábado e domingo. Não vem para a escola bíblica dominical, os filhos dele estão vendo que ele não vai. Depois não vai ter autoridade dentro de casa para chamar os filhos para a escola bíblica dominical. Chega na igreja, chega logo dormindo. Ou eu estou falando alguma mentira aqui? Quando chega em casa, vai assistir a televisão ou vai lá para o Instagram, vai fazer meio mundo de porcaria. Sabe por que isso? O peso nas costas, não aguenta mais orar, não aguenta mais evangelizar. Mas Deus aqui essa noite está dizendo, joga a bagagem fora. Sabe o que Leonardo Ravenhill diz no livro Porquetado do Pleno Avivamento? Eu estou inserido nesse contexto. Eu não vim aqui passar imagem de hipócrita não, meu irmão. Não vim passar imagem de hipócrita. Eu preciso melhorar e jogar a minha bagagem fora também. Mas uma coisa que é verdade, nós oramos mais por bolso cheio do que por santidade. Aí você vê nos anais da história, você vê John Wesley. John Wesley, um homem que podia muito bem estar recebendo o dinheiro do Estado na época dele para ser pastor de uma igreja anglicana, porque lá na Inglaterra a religião oficial é o anglicanismo. Nasceu, já é crente. Como é que pode um negócio desse? Quando a pessoa já nasce, a religião oficial, ele já é crente, ele não entende que ele é pecador e precisa de mudança de vida. Sabe que John Wesley dizia que os pulsos da igreja parecia mais um vale dos ossos secos, que o pastor pregava e depois ia se prostituir na bebida, se prostituir literalmente. Tinha mais mendigo na rua do que gente dentro da igreja. E o William Wilberforce, que era amigo de John Wesley, dizia o seguinte: existe mais evangelho em Cícero do que nos pregadores da época. Aí John Wesley se juntou com mais dois jovens, Charles Wesley e George Whitefield, na Universidade de Oxford, no intervalo, com 16, 18 anos. As pessoas utilizavam para lanchar e fazer outras coisas. Sabe o que eles fizeram? Vamos fazer um culto. Vamos fazer um culto. Quando o pessoal usava para estudar outras coisas, vamos fazer um culto. Por isso é da onde vem o nome metodista. Porque era o método deles de, no horário do intervalo, estarem orando e buscando a Deus. Sabe o que aconteceu? A bagagem foi para fora e onde estava vazio começa a ser cheio da graça de Deus. Aqueles três jovens, George Whitefield foi o maior pregador da história dos Estados Unidos, antes de Billy Graham e Dwight Lyman Moody. George Whitefield, ele se apresentava dentro de um teatro quando ele era pequeno, mas o sonho dele era ser pregador. John Wesley, sabe que ele se acordava de 4 horas da manhã? Sabe o que ele dizia? Todo dia às 4 horas da manhã eu presto continência ao meu capitão para saber qual é a vontade dele. Lá na casa de John Wesley, até hoje, tem a marca do assoalho da casa dele, a marca do joelho dele. De tanto ele orar. Uma certa feita fizeram uma viagem lá para a casa de John Wesley. Alguns jovens, como essa jovem aqui, e alguns que estão aqui. E naquele lugar a professora notou que faltava um. E ela foi procurar aquele jovem, olhou para um lado, olhou para o outro, e no quarto de John Wesley, escutou uma voz que dizia o seguinte: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Sabe quem estava fazendo isso com 13 anos de idade? Billy Graham. Sabe quem é Billy Graham? O maior evangelista da história do mundo. Chamaram o Billy Graham para ser presidente dos Estados Unidos. Sabe o que ele disse? Eu não vou me rebaixar porque eu não posso ser presidente dos Estados Unidos, mas eu sou embaixador de Cristo Jesus. E Deus está dizendo para nós: você quer mais, você quer conhecer a Deus? Jogue a bagagem fora. É difícil. É difícil. Mas evangelho, meu irmão,
é renúncia. Garanto a vocês, não estou dizendo isso aqui porque ele está na minha frente, não. Qualquer um de vocês aqui, se ligar 2 horas da manhã, o pastor Fagner, ele mesmo doente, ele vai lhe atender. Ele já me atendeu? Nesse horário, não, em outros horários para a gente conversar. A igreja em Filipe deu valor ao seu pastor. Deu valor ao seu pastor. Preso na cadeia, foi lá dar dinheiro a ele. Foi dar dinheiro a ele. Para ele se manter lá dentro da cadeia. A igreja estava preocupada. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Para encontrar um pastor de verdade que toma cuidado, que tem cuidado com a sua ovelha, é 1 em 1 milhão. E eu sei muito bem do que eu estou dizendo. Eu sei muito bem do que eu estou dizendo. Eu conheço falsos obreiros que eu contei um pedaço da minha vida, um problema que eu tive com a minha esposa, como todo casamento tem, que utilizou o microfone da igreja para me ofender. Só foi um não. Pessoas com inveja. A igreja mandou dinheiro para o apóstolo Paulo. Sabe o que Paulo disse? Não digo isso pela minha pobreza ou pela minha riqueza, porque eu aprendi a viver contente em tudo. Filipenses 4,12. Sei estar abatido, sei ter abundância. Em toda maneira, em todo momento eu estou instruído. Tanto a ter fartura, quanto a ter necessidade, quanto a ter em abundância e padecer fome. Ele diz no verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma igreja verdadeira, ungida por Deus, porque não adianta sapatear no microfone da igreja e virar as costas e falar mal do pastor, da sua esposa e da sua casa. Não adianta, isso é falso evangelho. O verdadeiro evangelho chega para o seu pastor e diz: pastor, não concordei com o que o senhor disse, mas eu estou aqui para ajudar. Se eu tiver errado, me ajude e eu vou lhe ajudar também. Sabe por quê, meus irmãos? Tem até um livro, Os Embaixadores de Deus. Pessoas que Deus se utilizou ao longo da história. Ninguém aqui vai dar uma de franciscanismo, né? Se eu vou vender tudo que eu tenho e vou dar ao pastor. Não estou dizendo isso, está longe de mim, mas a igreja deve ajudar o pastor da igreja como se deve ajudar. Paulo, embora ele fosse fazedor de tenda, mas a igreja ajudou o apóstolo Paulo. E ele diz assim, Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua grande riqueza, irá suprir todas as vossas necessidades em glória por meio de Jesus Cristo. Você sabe por quê? Porque quando a igreja valoriza o pastor que tem, o ungido que Deus colocou naquela igreja, não estou dizendo que é para ser anjo, estou dizendo nada, eu estou dizendo que é para valorizar. Deus ajuda as pessoas que ajudam o líder da igreja, que está preocupado, sabe para quê? Para que outras pessoas vejam a graça de Deus naquela igreja. Vou falar dele de novo. Se você der um Honda Civic novo, 2023 ao pastor Wagner, eu sei que a metade ele vende e pode comprar outro carro e investir, a outra metade ele ajuda o pessoal aqui da igreja. Uma verdadeira igreja, uma verdadeira liderança da igreja, ela se preocupa com o seu pastor. Ele ajuda o seu pastor, porque ele sabe muito bem que realmente uma pessoa que é chamada por Deus paga um preço altíssimo. Meus queridos irmãos, se você acha que muitas vezes existe a opressão do diabo na sua vida, você sentadinho no seu banco aí, imagina na vida de um pastor. Vou dar um exemplo aqui. Quando você está com problema no casamento, você procura o pastor da igreja, não é isso? Está com problema com os filhos, procura o pastor da igreja. Está com problema de depressão, pastor, faça uma oração por mim aqui, você procura o pastor. Aí eu quero fazer uma pergunta agora. E quando o pastor está com esses problemas, ele vai procurar quem? Você viu no ano 2017, 2018, até o começo de 2019. Quantos pastores não se mataram? Não é porque era pessoa que tinha uma qualidade moral baixa, não.
pressão. Porque se ele contar para qualquer pessoa na igreja, essa mesma pessoa vai estar espalhando. Espalhando coisa que não é dentro da igreja. Eu conheço um pastor, amigo meu, e olhe que é pastor. Jadson, quantas vezes, ele era policial, ele aposentou, né? Quantas e quantas vezes, devido à opressão da igreja, eu olhava para aquele revólver que eu tinha e eu queria acabar com a minha vida. Você sabia como o apóstolo Paulo morreu? Quem sabe aqui? Como é que ele morreu? Como é que o apóstolo Paulo morreu? Ele estava onde? Preso, não foi isso? Em Roma. Sabe o que Paulo disse no final da vida dele, pastor Fagner? Demas, capítulo 4, verso 10. Me abandonou, amando o presente século. Tito foi para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Quando fordes a Troade, passa na casa de Carpo, traz os meus livros e os meus pergaminhos. Alexandre o latrueiro causou-me muitos males. Ao que tu diga, defamou Paulo. Que o Senhor também te guarde dele. Na minha primeira defesa. Isso é triste, meu irmão. Ninguém esteve comigo. Você conhece um homem que pregou para milhares de pessoas e o momento mais difícil da vida dele não tinha ninguém. Todos me abandonaram. Que Deus não coloque isso nas suas contas, mas ele diz assim, eu acho lindo isso. Mas o Senhor me assistiu e me cingiu de força para que o evangelho fosse pregado ao gentio e eu fiquei livre da boca do leão. A igreja de pé, por favor. Meus queridos e amados irmãos, todo mundo aqui eu sei que é cristão, né? Indubitavelmente. Mas uma das coisas que faz com que nós reflitamos é se pôr no lugar do outro. Eu pergunto a vocês, obreiros daqui, quantos de vocês já quiseram ou já pensaram, né, em se colocar no lugar do seu pastor? Pare para analisar. Família, trabalho, igreja. Ser pastor, ser líder é um desafio, meus irmãos. Porque na maioria das vezes, você vai ser contrário ao seu próprio povo. E é Deus que é assim. Estou mentindo, pastor Fagner? Você pensa que é fácil chegar aqui e descer o sarrafo na igreja, dizer isso e aquilo outro? Não é fácil não, meu irmão. A não ser que seja hipócrita. Na verdade, mas ser hipócrita é a coisa mais fácil do mundo. Eu estar aqui pregando e estar nem aí. Toca a minha esposa, está com 10. Está com 20 por aí. Mas eu quero dizer para você, você realmente quer ser pastor de igreja, diácono? O pastor Fagner, vocês têm um privilégio que ele é estudante de teologia. Não estou dizendo que para ser um pastor tem que ser. A gente que estuda a teologia, por maior que seja, digamos assim, a categoria de estudo, você faz isso é para servir. Você não faz para ser o meu prazer. Você faz para servir. Ele me apresentou como professor, não queria falar, mas sou professor. Eu sei que ali eu estou para servir. Com vários alunos dentro dali daquele seminário do IALT, e tendo várias pessoas distintas, mas eu estou ali, sabe para quê? Para servir. Sabe qual é a nossa missão contra a igreja, meus amados irmãos? Não é que seu nome seja ecoado por todos os lugares. É para que seu nome fique atrás da cruz de Cristo. Essa é a missão da igreja. Nós estamos aqui nesse ebol sobre liderança e cuidado com o próximo. Meus queridos amados irmãos, Martinho Lutero diz o seguinte: Deus não precisa das suas obras, mas o seu vizinho precisa. E eu agradeço por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pastor Fagner.